Agora vamos falar das festas que ocorrem uma vez por ano, dentre o nosso povo de Israel. A menorá está aparecendo bem aí? Está aparecendo bem? Tá? Tá, né? Não, tem que levantar. Levantar? Não, é só a base dela. Ah, então vou botar... Vou levantar ela mais um pouquinho. Melhorou? O braço está aparecendo. Estão aparecendo? Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, né? Então vamos lá. Eu vou tentar falar numa perspectiva que fique mais fácil para vocês. Então eu vou raciocinar aqui ao contrário, tá? No hebraico tudo é da direita para a esquerda. Para mim, na minha perspectiva, seria aqui. Mas aqui seria para vocês, não é isso? Não é isso? Diz aí. Então tá, então eu vou falar da perspectiva de vocês para ficar mais fácil, tá? Então, aqui nós temos os 7 braços da menorá, tá? Então, representando os 7 dias da semana, representando os 7.000 anos. A menorá também representa a Etz Haim, a árvore da vida, tá bom? Então, a menorá também representa as 7 festas da Torá, que ocorrem uma vez por ano. Então, primeira festa, tá? Pessah, tá? Que é a Páscoa. Está em Levítico 23, do 4 até o 5, tá? A Pessah do 4 até o 5, tá bom? Então, a primeira festa da Torá, Pessah, no dia 14 de Aviv, tá? De Nissan, tá? No dia 14 do mês de Aviv é a festa de Pessah. Lembrar que 14 é a gemátria, tá? Do rei Davi. O nome David, tá? Dalet, que vale 4, Vav, que vale 6, e outro Dalet, que vale 4, 4 mais 6 mais 4, 14, tá? Então não é à toa que a festa da Pessah é no dia 14, aponta para Davi, mas aponta na verdade para Mashiach, tá? Que é da casa de Davi, da casa de Judá. Festa de Pessah. Vamos lembrar uma coisa, logo ao iniciarmos o estudo das festas. Yohanan, João 14,6, Mashiach diz: eu sou o caminho, tá? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muita gente, quando lê João, Yohanan 14,6, não entende o plano de fundo, tá? Em Israel, no primeiro século, o entendimento que se tinha caminho, se referia ao átrio do tabernáculo e do templo, tá? Verdade, se referia ao lugar santo, tá? E vida se referia ao santo dos santos. E também caminho, verdade e vida, caminho se referia à festa de Pessah, tá? Que é a primeira, tá? Se referia à verdade, que é a quarta festa, que a gente vai chegar daqui a pouco, Shavuot, tá? Pessah, que é Páscoa, o Messias é o caminho. Quarta festa, Shavuot, semanas, Pentecostes, ele é a verdade, e a sétima festa, Sukkot, cabanas, tabernáculos, ele é a vida. Então a primeira, a quarta e a sétima, tá? Elas são, quando a gente lê João 14,6, a gente vai lembrar, ele é o caminho, Pessah, e a verdade, Shavuot, e a vida, Sukkot, tá? Então a gente vai lembrar disso. E essas 3 festas em hebraico é chamado de Shalosh Regalim, tá? Shalosh, tá? Que é da raiz de 3, tá? Regalim, pés, tá? Ou seja, 3 pés, as 3 festas de peregrinação, que a gente deveria mover os pés para sair de nossas cidades e irmos para Jerusalém. Ou seja, embora sejam 7 festas da Torá, essas que acontecem uma vez por ano, tá? Se fosse contar o Shabat seria 8, que o Shabat é toda semana, não está aqui nessa conta, tá? Então 3 festas eram de peregrinação, em que todo Israel deveria comparecer em Jerusalém. Pessah, tá? Shavuot e Sukkot. Então vamos lá. Sabendo que João 14,6, Mashiach, está fazendo uma alusão ao átrio, ao lugar santo e ao santo dos santos, e fazendo uma alusão também às 3 festas de peregrinação, vamos prosseguir, tá? Então, festa de Pessah é a festa da libertação. Até quem não segue as Escrituras, até quem não serve ao Messias e a Yeshua, tá? Até pessoas de outras religiões, elas admitem que o maior evento de liberdade que já aconteceu na história da humanidade foi qual? Foi a libertação do povo de Israel, do Egito. Até as pessoas de praticamente 100% de qualquer religião, elas concordam com isso. Ou seja, o fato de Yahuwá, através de Moshe e Aharon, né, Moisés e Arão, ter libertado o povo de Israel do Egito. Então, Pessah, tá, nos mostra o quê?
que precisamos ter uma liberdade, precisamos ser libertos, tá? Então vamos lá, Pêssar fala de liberdade, tá bom? Então no dia 14 de Aviv nós celebramos Pêssar, que significa liberdade. Então é uma liberdade a princípio física, Israel foi liberto do Egito, mas tão somente ser liberto do Egito e ficar sem propósito vai nos prejudicar. Nós ficaríamos em um conceito chamado em hebraico de tohu vavohu, né? Sem forma e vazio, tá? Como aparece lá em Gênesis capítulo 1, tá? Tohu vavohu é um conceito israelita que significa sem forma e vazio, caótico e desolado. Fui liberto do Egito, agora vou fazer o que der na minha telha, né? Na minha cabeça. Sou livre, né? Não sirvo a mais ninguém. Fomos libertos do Egito com a finalidade de chegarmos aqui, ó, nessa quarta festa, Shavuot, tá? Fazer a contagem do Homer, que a gente vai ver daqui a pouco, para recebermos a Torá, tá? Ou seja, o propósito de Pêssar, tá? É o quê? É sermos livres do faraó, que é uma tipologia do Sintetnum, do inimigo, do adversário de nossas almas, tá? Para que venhamos a nos planificar, contar o Homer até chegar ao 50º dia, tá? Essa quarta festa de Shavuot, para que venhamos receber Torá, Matan Torá, né? A dádiva da Torá no Monte Sinai. Então vamos lá. Dia 14 de Aviv, tá? Pêssar. Que não foi à toa que Yahushua HaMashiach morreu. Em qual festa? Ele foi sacrificado justamente quando? Em Pêssar, no dia 14 de Aviv, tá? Ou seja, tá? Olhando para o tabernáculo, tá? Essa festa de Pêssar é tipificada pelo altar de sacrifícios, o Misbeach, que logo na entrada do tabernáculo, no átrio, a pessoa já tinha acesso, tá? Ao altar de sacrifícios. Então, não adianta querer celebrar as outras festas se não passar primeiro pelo sacrifício do Mashiach, tá? Por isso que em João 3,16, Yohanan 3,16 diz: porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o Filho da sua unidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haye Olam, vida eterna, tá? Então precisa se aceitar Yahushua como única e suficiente capará, expiação, tá? Ele é suficiente para nos trazer a salvação através do sacrifício dele, dos méritos do Mashiach. Então vamos lá. No dia 14 celebramos Pêssar, que aponta para a morte do Mashiach, tá? Que foi no dia 14 de Aviv. Ele é a nossa Pêssar, diz Paulo, Shaul Hashaliah, tá? No dia 15 de Aviv, um dia depois, por isso que essas duas festas se entrelaçam, tá? Celebramos Hag Hamatzot, tá? A festa dos pães asmos. Paulo, Shaul diz que Mashiach é o nosso matzah, ele é o nosso pão sem fermento. Precisamos entender que Mashiach não é 50% Elohim e 50% homem, tá? Ele não é 100% Elohim e 100% homem. Mashiach é 100% Elohim e 0% homem. Ponto, tá? Ele é o pão vivo que desceu dos céus, tá bom? Então vamos lá. No dia 15 de Aviv nós celebramos o quê? A festa dos pães asmos, tá bom? E ela tem a duração de 7 dias, a festa dos pães asmos, tá bom? Hag Hamatzot. Então, primeira festa, Pêssar. Segunda, Matzot. Vamos lá. Terceira festa, Bikurim, a festa das primícias, tá bom? Então vai entrar o processo da contagem do Homer, tá? Em que nós vamos contar 50 dias, tá? Então nós vamos entrar na festa vamos entrar nesse período da contagem do Homer, tá? Bikurim, primícias. O que significa isso? Nós recebemos a Torá, ou seja, fomos libertos do adversário, do inimigo que era simbolizado pelo faraó. Fomos libertos do mundo, simbolizados pelo Egito. Agora nos alimentamos do pão vivo que desceu dos céus, o Mashiach, tá? Matzah, o pão sem fermento, na festa dos Matzot, tá? Dos pães sem fermento, pães asmos. E Bikurim, ou seja, Mashiach, ele é a primícia dos que dormem, tá? Ou seja, Mashiach Yahushua, ele ressurgiu dos mortos, ele é a primícia dos que dormem, diz Paulo, Shaul, tá? Então Bikurim aponta para Mashiach Yahushua, ele é a primícia dos que dormem. E nós devemos iniciar o processo de contagem do Homer, que dura 50 dias. Isso nos mostra que as coisas do Criador não é do dia para a noite. O Criador não poderia ter libertado Israel do Egito
e no dia seguinte, ó, libertou no dia 14 de Aviv, e no dia 15 já vai dar a Torá. Seria um absurdo, o povo estaria despreparado. Então muita gente quer crescer espiritualmente de uma maneira despreparada. Não tem intimidade nenhuma com o Criador, não conhece nem a palavra dele. Ah, Criador, se revela para mim, eu queria que tu aparecesse aqui no meu quarto. Ah, eu queria ver os teus anjos. Eu queria, assim como os patriarcas tiveram acesso a ver o seu esplendor, eu queria ver. Primeiro começa no básico, tá? Vamos primeiro conhecer a palavra dele, vamos buscar ele, ter a nossa devocional. Então, Pêssar, tá? Pães asmos, bicurim, tá? Primícias, e 50 dias depois, tá? Nós estaríamos prontos para recebermos o quê? A Torá no Monte Sinai. Ou seja, é a Torá da liberdade, que fomos libertos em Pêssar, que nos chama para o quê? Para a responsabilidade. O Criador libertou Israel, não para Israel ficar à toa no deserto, tá? Ou escolher, fui liberto do faraó, eu vou morar agora em Sodoma, vou morar em Gomorra, eu quero morar em Damasco, eu quero morar na Babilônia. Não, tá? Eles tinham que viver a vida ali seguindo a nuvem, tá? Conforme o Criador estabeleceu na Torá. Quando a nuvem se levantasse, Israel levantava o acampamento. Quando ela se detinha no lugar, Israel se detinha ali. Então, depois de 50 dias, Israel estaria pronto para receber o que? A Torá no Monte Sinai. E foi por isso que nós colocamos no grupo, né? Muita gente deve ter se perguntado, que negócio é esse de contagem do Homer, né? Coloca aí, quem foi que viu pela primeira vez esse processo da contagem do Homer? Coloca aí, que nós colocávamos, tá? Todos os dias, a nossa Arrote, Jessie, ela fazia, tá? Com muito carinho. Todos os dias, até a gente quer agradecer a ela aqui em público, né? Todos os dias ela fazia lá o banner da contagem do Homer e a Rosemary postava. E faz também a Paraxá toda semana. E a nossa Ruth, a nossa irmã Jessie faz também a Paraxá toda semana. A gente manda os textos para ela e ela que escolhe um banner bem bonito e a gente coloca lá. Então a gente quer agradecer até de público aqui. E ela ainda, a irmã Jessie ainda lembra a gente, tá? Então, coloca aí, quem foi a primeira vez que viu esse negócio de contagem do Homer? Coloca aí, quem foi a primeira vez, tá? E quem já sabia, coloca aí também se já sabia. Então, esse processo de 50 dias é algo bem interessante, ou seja, no Salmo 84 fala, cada um deles comparece diante de Elohim, eles vão sempre aumentando de força. É um processo em que Israel vai se fortalecendo, ao ponto de estar diante do Monte Sinai e falar aquela frase extraordinária, que é uma das mais lindas que o nosso povo já falou em todos os tempos. O quê? Nasce venishma. Faremos e ouviremos. O nosso povo aqui, ó, deu um cheque em branco para Moisés subir o Monte Sinai e receber a Torá. Faremos e ouviremos. Então, o que o Criador mandar, a gente vai obedecer. Então, vamos lá. Shavuot é a festa das semanas. Então, só uma curiosidade, tá? Essas 4 primeiras festas, Mashiach e Yahushua cumpriu em sua primeira vinda. Por quê? Ele foi a nossa Pêssar, ele foi o nosso pão sem fermento, tá? Nossa matzá, tá? Ele foi ele é a primícia dos que dormem, tá? Então Mashiach foi a nossa Pêssar, ele foi o nosso pão sem fermento, Mashiach foi a primícia dos que dormem, tá? E ele foi aquele que em Atos dos Apóstolos, Masei Hashilihim, capítulo 2, ele falou que todos deveriam permanecer em Jerusalém. Lá no final do Evangelho de Lucas, fala isso no capítulo 24. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Ou seja, então, os discípulos permaneceram em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E no 50º dia, hoje em dia o pessoal pensa, né? Muitas igrejas colocam o nome, a igreja pentecostal. Então deveria ser uma igreja que guardasse a Torá, né? Porque Pentecoste a gente celebra o quê? O recebimento da Torá. Hoje em dia, se falar assim, pentecostal, o sujeito acha que é ficar sapateando, fazendo umas danças meio alucinadas, aviãozinho, uma série de aberrações que a gente infelizmente sabe que existem, né? Então vamos lá, repetindo, não são todas as pessoas que estão no cristianismo que fazem isso. A gente conhece muita gente que, embora não conheça a Torá, que estão ainda no cristianismo, mas que são pessoas sérias, que não aceitam essas coisas, tá? Não estou colocando todo mundo no mesmo pacote não, tá bom? Então sempre a gente tem que deixar claro isso. Então vamos lá.
Então essa festa aqui de Shavuot, tá? Semanas, que na Septuaginta ficou Pentecostes, tá? Que é o que? Penta, né? 5, 50. Ou seja, na festa das semanas, os Talmidim, tá? Os discípulos estavam lá em Jerusalém. Eles não estavam numa casa separada, não, tá? A Ruach HaKodesh não desceu com plenitude, o Espírito Santo, numa casa. Eles não estavam na casa de algum deles, não. Quando diz que a casa se encheu, né? Aquilo tudo aconteceu na casa. Quando se fala Beit em hebraico, sem falar nada depois, da onde que está falando? Da onde? Beit Hamikdash, tá? O templo, a casa da santidade, o lugar sagrado. Ou seja, quando fala que aquilo aconteceu na Beit, na casa, o cristianismo incorretamente interpreta que eles estavam na casa de alguém, tá? À parte. Ou seja, olha que coisa totalmente errada. Eles que seguiam a Torá, os discípulos do Mashiach, eles não poderiam estar em nenhum outro lugar do planeta Terra que não fosse aonde? A Beit Hamikdash, o templo, tá? E foi ali no templo, inclusive 2 anos atrás, quando eu estive lá em Israel com a minha esposa, nós tivemos acesso, andamos ali na escadaria antiga da Beit Hamikdash do templo em Jerusalém, passamos nos mesmos lugares onde o Mashiach passava para ir ao templo, os apóstolos, tá? Então foi naquela localidade ali do templo, tá? No Monte Sião, em que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, tá? Lembrar que o derramado Espírito conduz a pessoa a guardar a Torá, observar a Torá, estudar a Torá. E não a pessoa pentecostal é o quê? É ficar fazendo coisa exótica, malabarismos, né? Então não tem nada a ver com isso. Ser pentecostal significa o quê? Receber a Torá e cumprir a Torá, tá? E ensinar a Torá. Então vamos lá. Shavuot, é a quarta festa. Então Mashiach, na sua primeira vinda, de uma certa maneira, cumpriu essas 4 festas, tá? Ficando a quinta, a sexta e a sétima reservadas, tá? O seu cumprimento mais pleno para o segundo advento, a segunda vinda do Mashiach, Yahushua. Lembrar que, claro, o Mashiach, como um israelita, ele cumpria anualmente todas as festas. Eu estou dizendo que, num sentido mais profundo, mais espiritual, tá? A sua primeira vinda, a obra relacionada à sua primeira vinda, tá? É relatada através das 4 primeiras festas. E a quinta, a sexta e a sétima festas, que nós vamos ver agora, estão relacionadas à segunda vinda de Mashiach, tá? Então vamos lá. A quinta festa, tá? A quinta festa está em Levítico 23, do 23 até o 25. Então a quinta festa, em hebraico, na escritura, é chamada Yom Teruah, tá? Ou seja, o dia de fazer o teruá, o alarido, tá? Também é chamada de festa do shofar, porque um dos meios com o qual a gente usa para fazer um alarido é o shofar. Mas não é para fazer alarido só com shofar, é para dar gritos de alegria, de celebração. Muitas vezes as pessoas dão gritos quando vão num estádio de futebol, de basquete, alguma coisa, e depois que a pessoa faz techuvá, ela não grita, em homenagem ao Criador. Então, o Yom Teruah é um dia de alarido, que pode ser feito com a garganta. Eu não tenho shofar, faz com a garganta. Tem o shofar? Faz com a garganta e faz com o shofar, tá? É um dia de aclamação, de fazer alarido. Por que esse alarido? Porque Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, ele deixa bem claro que a segunda vinda do Mashiach vai acontecer no suar do quê? De qual vamos lá, as opções, tá? Mashiach, a segunda vinda dele acontecerá o quê? Antes do primeiro shofar, que eles traduzem por trombeta. Vamos lá, as opções. A maioria do cristianismo acredita incorretamente que vai ser antes da primeira trombeta, tá? Do primeiro shofar. Vai ser o quê? Na segunda trombeta, segundo shofar, terceiro, quarto, quinto, sexto, ou depois do sétimo? Gente, os textos são claríssimos, tá? Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro, tá, que será ao soar do quê? Do último shofar, que em português é a última trombeta. Ou seja, depois da última trombeta, o último shofar, é que
o Mashiach retorna. E é tipificado pela festa do quê? De Yom Teruah, que os nossos irmãos em Israel chamam de Rosh Hashanah, que é no 7º mês do calendário hebraico atual, o mês de Tishrei. Então essa festa aqui de Yom Teruah é no primeiro dia do 7º mês, aponta para o retorno do Messias, onde teremos o quê? Aquilo que nós estamos almejando, a transformação dos nossos corpos, ou seja, esse corpo agora que sente dor de coluna, cansaço, tristeza e várias coisas, né? A pessoa é criança, muitas vezes não tem nada, é adolescente, aí depois vai ficando adulto, vai aparecendo um monte de dores, aí a pessoa entra na idade do condor, né? Ah, tô com dor aqui, com dor ali, falando brincando, né? Mas olha que coisa boa, nós vamos receber um corpo de esplendor, um corpo de kevod, tá? Ou seja, um corpo transformado, um corpo em que não vai haver mais pecado, um corpo que nós nem fazemos ideia, como Paulo diz em 1 Coríntios, tá? As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco penetraram no coração do homem, são as coisas que Elohim reservou para aqueles que o amam, tá? Então, nós aguardamos, tá? Essas 3 festas, Mashiach vai cumprir ainda na sua segunda vinda. Então, essa aqui, que é a quinta, Yom Teruah, tá? Festa do Shofar, que é conhecida no Brasil como Festa das Trombetas, aponta para o retorno do Messias, tá? A nossa reunificação com ele nos ares, tá? Ou seja, iremos passar pela tribulação e pela grande tribulação. E quando tiver em 45 minutos do segundo tempo, aí que seremos transformados ao soar do último shofar, tá? Então, nessa festa aqui, está relacionada à segunda vinda de Mashiach. Quinta festa, Yom Teruah. Sexta e penúltima festa, vamos lá. A sexta festa, Yom HaKippurim, o dia das expiações. Então, sabemos que quando Mashiach estiver aqui no nosso meio, tá? Então, ele irá julgar as nações, tá? Para que ele estabeleça o seu reino em Jerusalém, tá? Conforme diz em Isaías, capítulo 2, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Aruá de Jerusalém. Mashiach vai governar a terra a partir de Jerusalém, tá? Então ele vai estar julgando as nações, ou seja, Yom HaKippurim, o dia das expiações, aponta para a obra expiatória do Messias e aponta também para o dia em que Elohim julga a humanidade. Então, essa festa anterior aqui, a quinta, é no primeiro dia do 7º mês. Essa sexta festa é no 10º dia do 7º mês, tá? Ou seja, 10 dias depois de Yom Teruah, Yom HaKippurim. Mashiach estará julgando as nações. Dia 1º do 7º mês, essa festa aqui, Yom Teruah. Dia 10 do 7º mês, Yom HaKippurim. E 15º do 7º mês, a festa de Sukkot, das cabanas. Aí sim, tá? Mashiach vai poder, com toda tranquilidade, estar habitando no meio do seu povo, tá? Visto que Sukkot, cabanas, mostra que nosso povo de Israel habitou no deserto durante 40 anos em cabanas, tá? Mostrava, né, a fragilidade da nossa vida e ao mesmo tempo mostrava o carinho extraordinário de Yahuwah Elohim com relação ao nosso povo, tá? Imagina você de dia olhar para cima e você vê uma nuvem, e de noite você olhar para cima e você vê uma coluna de fogo, tá? Só o nosso povo de Israel pode se dar o luxo de ter tido esse privilégio, tá bom? E, claro, as nações que seguiram o nosso povo ali, na saída do Egito, tá? 70 nações, tá? Então, aqui nós estamos vendo essas 7 festas que vai culminar em Sukkot, tá? Em Pessah, Yahushua é o caminho. Em Shavuot, tá? Ele é a verdade. E em Sukkot, ele é a vida, tá? Nós seremos transformados na quinta festa, tá? Na sexta festa, Mashiach julgará as nações, mas teremos a plenitude de estarmos aqui de uma maneira mais sossegada com ele em Sukkot, tá? Que é no 15º dia do 7º mês. Então, nós estamos resumindo acerca das 7 festas, tá? Que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre as 7 festas. Só sobre uma festa a gente poderia ficar falando sobre horas, mas a gente teve que resumir. Então, é bem legal. Eu pensei em exemplificar para vocês através da menorá, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir, tá?